Então, pessoal, a questão 73 diz o seguinte: na figura 5-61, uma lata de antioxidantes de massa 1 igual a 1 kg, em um plano inclinado sem atrito, está ligada por uma corda a uma lata apresuntado de massa 2 kg. A polia tem massa e atrito desprezíveis. Uma força vertical para cima de módulo 6 newtons age sobre a lata de apresuntado, que tem uma aceleração para baixo de 5 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A tensão da corda e letra B, o ângulo θ. Houve um errozinho aqui na montagem da questão, porque não é θ, o ângulo aqui é beta. Se você olhar na figura, você vai ver que o ângulo lá que foi colocado é beta. Então, pessoal, antes da gente tentar descobrir a tensão da corda e o ângulo beta, vamos analisar as forças que estão atuando, né, nessas latas. Eu coloquei a primeira aqui e a gente observa que ela está sobre um plano inclinado. E vamos analisar aqui o diagrama do corpo livre. A gente tem a força normal, que é uma força perpendicular ao plano inclinado. A gente tem a força de tensão, né? Já que o corpo aqui está sendo puxado por uma corda, e a gente tem a força peso. A gente observa, pessoal, que a força peso que está sendo atuada nesse corpo, por ele estar em um plano inclinado, a gente vai utilizar as suas componentes. Traçando o eixo Y e o eixo X, ok? A gente vai sobrepor as componentes da força peso. Então vamos lá. Sobre o eixo X vai estar quem? O PX. E sobre o eixo Y vai estar o PY. Beleza? E aí a pergunta que é feita é: que ângulo é esse daqui? E esse ângulo aqui é o ângulo beta. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que está nesse outro triângulo aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês, beleza? E aí o que a gente faz aqui? Para a gente calcular, descobrir as componentes da força peso, esse vetor aqui, o Px, eu posso colocar ele aqui. Então eu coloco ele aqui, ó. Aqui eu vou ter quem? Aqui eu vou ter Px, certo? E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu formei um triângulo retângulo. E aí, para mim saber quem é o seno desse ângulo aqui, o seno de beta é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, o seno de beta é o cateto oposto. O cateto oposto aqui ao ângulo é Px. Então, é Px dividido por quem? Pela hipotenusa, que é P. Isso significa que Px, se isso aqui está dividindo, passando para o outro lado da igualdade, passa multiplicando, Px vai ser igual a P vezes o seno de beta. Só que P é quem? É massa multiplicado pela aceleração de queda livre. Essa aqui é a equação 5-12, lá do Halliday. E aí eu vou substituir aqui a massa do corpo 1 multiplicado pela aceleração de queda livre vezes o seno de beta. Beleza? Então eu descobri quem é Px. Agora eu vou descobrir quem é Py. E aí, o cosseno de beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente aqui é Py dividido pela hipotenusa, que é P. Py, se está dividindo, passa multiplicando. Py é igual a P vezes o cosseno de beta. Como a gente sabe quem é P, que é isso aqui, Py é igual a massa do corpo 1 multiplicado por G vezes o cosseno de beta. Beleza? E aí, pessoal, provando, né, que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo desse triângulo aqui, vocês observam que o que a gente tem aqui são dois triângulos, certo? Então, coloquei esses dois triângulos aqui. E aí a pergunta é: que ângulo é esse aqui, né? Coloquei interrogação. Que ângulo é esse daqui? Acontece o seguinte, pessoal, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus. Então, 180 graus, olhando para esse triângulo aqui, 180 graus vai ser igual. A gente tem um ângulo de 90 graus, que é um triângulo retângulo, 90 graus, mais beta, mais quem? Mais x, que eu não sei quem é esse ângulo aqui, certo? Se eu pego 90 graus e passo para o outro lado da igualdade, passa
é negativo. Então, 180 menos 90, e vou passar beta também. Menos beta será igual a quem? Será igual a x. 180 menos 90 é quem? É 90. Então, x, esse ângulo x vai ser quem? 90 menos beta. Beleza? Se a gente traçar os eixos aqui, ó, o eixo x e o eixo y, vocês concordam comigo que nesse quarto quadrante, que a gente teria aqui os 4 quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nesse quarto quadrante aqui, ó, vocês concordam comigo que a soma desses dois ângulos aqui vai ser igual a 90 graus? Será igual a 90 graus aqui. Então, o que que acontece? Que ângulo é esse aqui, né, que eu coloquei como interrogação? Interrogação mais, quem é o ângulo x? Que é isso aqui, 90 graus menos beta. 90 graus menos beta. Isso aqui vai ser igual a quem? Que é a soma dos dois ângulos, 90 graus. E aí, eu passo 90 graus e o menos beta para o outro lado da igualdade. Então, a interrogação vai ser igual a 90. Eu repito esse 90 aqui. Se está negativo, se está positivo, passou para o outro lado, negativo. E se está negativo, passa positivo. Eu corto os dois ângulos. Interrogação é igual a quem? É igual a beta. Então, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo desse triângulo aqui, está provado. Já no caso do corpo 2, as forças que estão atuando, né, sobre ele, a gente tem a força de tensão, né, que eles, né, a corda está presente. A gente tem uma força, que ele fala que uma força de 6 N, né, de módulo 6 N, age sobre a lata, né, de apresuntado, e essa força tem a direção vertical, né, voltada para cima. E a gente tem a força peso também, né, atuando sobre a lata de massa 2. E aí o que acontece? A segunda lei de Newton diz que força resultante é massa vezes a aceleração. Quais são as forças que estão atuando sobre esse corpo aqui? A gente tem a força peso, né, que é a massa do corpo 2 multiplicado pela aceleração de queda livre. E considerando o eixo y positivo com o sentido voltado para o centro da Terra, isso significa que a força que atua sobre o corpo e a de tensão será negativo, né? Que é o sentido para cima. Então, menos F e menos T. Isso aqui é igual a massa do corpo 2 multiplicado pela aceleração. Eu vou combinar essas duas equações aqui e eu vou descobrir qual é o ângulo beta e também vou descobrir a tensão da corda. Combinando as duas equações, né? Eu somei aqui as duas equações. Então, esse lado aqui, né? Eu somei, né? E depois da igualdade eu somei também esse outro lado aqui. Como a gente tem tensão menos a tensão vai para zero, certo? Sobrou isso aqui, né? Massa do corpo 1 vezes a aceleração de queda livre, vezes o seno de beta, mais a massa do corpo 2 vezes a aceleração de queda livre, menos a força, que é igual... eu tenho a aceleração aqui dos dois lados, então eu somo as duas massas e multiplico pela aceleração, beleza? Como ele quer saber quem é o seno de beta, eu vou isolar seno de beta e o restante, né, eu passo para o outro lado da igualdade. Então, o seno de beta vai ser igual, jogando isso aqui para o outro lado da igualdade, eu somei, eu repeti isso aqui, certo? Menos, se aqui estava positivo, né, ficou negativo. Massa do corpo 2 vezes a aceleração de queda livre, e se aqui estava negativo, passou para o outro lado, positivo. Esse aqui, como está multiplicando o seno de beta, passa para o outro lado, dividindo. E agora é só substituir os valores. Quando eu somo aqui o corpo 1 com o corpo 2, aqui ficou MA, aqui é M2. É a massa do corpo 2. Quando eu somo aqui, né, massa do corpo 1 é igual a 1 kg, massa do corpo 2 é igual a 2 kg, vai dar 3. A aceleração é de 5,5 menos a massa do corpo 2 é 2, a aceleração de queda livre é 9,8 e o módulo da força que atua, né, sobre o corpo 2 é 6 newtons. Dividido, a massa do corpo 1 é igual a 1 e a aceleração de queda livre é 9,8. Quando você faz essa continha aqui, você descobre que o seno de beta é igual a 0,29. E aí, né, jogando o seno para o outro lado da igualdade, beta é igual a arcosseno de 0,29, e isso aqui vai ser igual, quando você colocar lá na sua calculadora científica, ao ângulo de 16,86 graus. Então, depois que a gente resolveu a letra B, que a gente descobriu que o seno de beta é igual a 0,29, a gente agora só substitui o seno de beta lá na primeira equação
E agora a gente tem como descobrir quem é a tensão, beleza? Então, o que a gente faz aqui, pessoal? A gente pega isso aqui, ó, e joga para o outro lado da igualdade. Então, para isolar o T aqui, então o T vai ser igual. Eu vou repetir a massa do corpo 1 vezes a aceleração, menos, né, porque aqui estava positivo, passou negativo, menos a massa do corpo 1 vezes G vezes o seno de beta. Como a gente tem duas massas aqui, né, massa do corpo 1, eu isolo aqui e multiplico pela aceleração menos G vezes o seno de beta. Agora é só substituir os valores. A massa do corpo 1 vale quanto? Vale 1. A aceleração é 5,5 menos a aceleração de queda livre é 9,8 vezes o seno de beta, que a gente descobriu lá na letra B, e que é igual a 0,9. Quando você fizer essas continhas aqui, você vai ver que a tensão da corda é de 2,658 newtons. Isso aqui é a resposta da letra A.